vem inundar meu ser, vem Espírito de amor, vem ser meu consolador, vem Espírito, vem Espírito, inspira o meu viver com teu toque de poder, vem agora libertar em minha vida, alívio e refúgio és para mim. Vem, inspira o meu viver com teu toque de poder, vem agora libertar em minha vida, alívio e refúgio és para mim. Vem Espírito Santo, vem inundar meu ser, vem Espírito de amor, vem ser meu consolador, vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito Santo, vem inundar meu ser, vem Espírito de amor, vem ser meu consolador, vem Espírito, vem Espírito, inspira o meu viver com teu toque de poder, vem agora libertar em minha vida, alívio e refúgio és para mim. Inspira o meu viver com teu toque de poder, vem agora libertar em minha vida, alívio e refúgio és para mim. Deus seja louvado e possamos sempre ter esse toque maravilhoso do Espírito Santo na nossa vida. Amém. Quantos estão felizes nessa manhã? Digam amém. Amém. Louvado seja teu nome. Eu estou muito feliz de poder voltar aqui à igreja de Bento Ribeiro. Amém. É uma igreja que quando eu começo a fazer a agenda, eu não deixo de fora, porque eu até disse para minha esposa que se eu morasse aqui, eu congregaria aqui. Porque é uma igreja que é bem acolhedora e eu sinto a presença do Espírito Santo. Amém. Irmãos, da última vez que eu vim aqui, em diante, eu passei por muitas situações difíceis. Nós passamos uma semana muito difícil de ataques ferozes do mal para tentar nos impedir de qualquer maneira de estar aqui.
Eu fui cometido de uma ansiedade terrível. Comecei a ficar com ofegância, com uma dor na costela aqui, não parava. Ela foi acometida de uma enxaqueca fortíssima, que ela tomou 3 remédios e não adiantava. E nós dois sabemos que quando é espiritual a coisa, porque uma vez nós estávamos conversando sobre as coisas de Deus, eu estava aqui, ela estava no estado dela, e nós começamos a sentir uma coisa estranha no nosso corpo. Eu fui acometido de uma ansiedade, fui parar no hospital, essa parte minha ficou dormência, eu não conseguia fechar minha mão, entendeu? E ela também foi acometida, tinha um problema de uma infecção no ouvido lá. Enfim, irmãos, nós estamos no meio de uma guerra. Às vezes as pessoas olham e pensam assim: nossa, como é bonito, né, ver jovens ali na frente, envolvidos, pregando. Mas existe um preço muito alto para estar aqui, irmãos. Tá? Para vocês terem ideia, hoje eu até tenho que tomar remédio, entendeu? Porque infelizmente eu fui acometido de algo que fugiu do meu controle. Entendeu? Você imagine, eu que falo de saúde, né, ser acometido de um problema, só que o meu consolo é que Ellen White quase morreu de ansiedade. Elias quase morreu de depressão. Teve sintoma de depressão quando soube que Jezabel queria matar. Né? Jesus teve depressão, estando desejado pelas nações. Vocês estavam falando aqui do conflito de Jesus. Ele sai do Getsemane com depressão. Vá lá no tema do Getsemane, você vai ver isso. Paulo teve depressão. Então, se esses grandes homens passaram por isso, quem dirá eu, um débil pecador, irmãos? Todos nós estamos sujeitos a isso. E por estarmos em meio à pandemia, eu acredito que muita gente está sofrendo de ansiedade, de depressão, né? Mas oro para que vocês nos ajudem em oração, para que eu possa... Eu já estou melhor, 80%. Amém. Eu tive crise que do meu pai e minha mãe ficarem chorando e olharem assim, ver a morte de perto, entendeu? Tanto na ansiedade, quanto eu peguei a Delta, que foi a pior Covid, entendeu? O meu pulmão foi tomado quase por completo, não totalmente completo, mas quase 50%. Tive que tomar 10 remédios, tive que tomar corticoide na veia, fiquei internado 4 dias sem comer, sem tomar banho, sem beber água, tá? Cheguei em casa como um mendigo. Imagine um mendigo chupado, rosto, todo abatido. Às vezes que eu podia orar era quando estava no soro. E quando eu orava, a urina saía como Fanta laranja. Não tem a cor da Fanta laranja? Daquela cor ali. Imagine isso para uma pessoa que está acostumada a beber 3 litros de água por dia. Mas Jesus falou assim, ó: tu está passando por tudo isso aí, não, você não vai morrer não. Amém. Porque você tem muito que fazer por mim ainda. Amém. E o mesmo Ele tem para a sua vida nesta manhã. Eu acho que você já imagina do que nós vamos falar hoje aqui. E é por isso que nós passamos o que passamos na semana. Porque a coisa que Satanás mais teme é que o caminho do Espírito Santo seja preparado. Ou seja, ele quer de todas as formas impedir que o caminho não seja preparado para que o Espírito Santo venha. Porque quando o Espírito Santo vier, irmãos, aí o poder vai descer sobre a igreja. E a igreja vai passar por um avivamento. E aí nós nos levantamos e terminamos o nosso legado. Por quê? Porque aí nós vamos estar recebendo a chuva serôdia, mas isso eu vou estar discorrendo no decorrer da mensagem. Vocês estavam estudando uma lição que fala muito sobre Jesus. Eu, semana retrasada, tinha feito um pedido a Jesus. Eu falei: Jesus, eu preciso de 2 mensagens. Eu preciso de 2 mensagens fortes, que chacoalhem a igreja. Uma do Espírito Santo e uma da sua pessoa. E aí Deus me deu 2 mensagens. E eu falei assim: mas o que o senhor quer que eu pregue em Bento Ribeiro? Ele falou: o Espírito Santo. E eu falei: mas por que o senhor quer que eu pregue sobre o Espírito Santo? Ele trouxe à minha mente: porque aquele distrito
Um tempo atrás, não sei se ainda está, ele estava numa semana ou num ajuntamento de oração pelo batismo do Espírito Santo, procede? Então ele falou, eu quero que isso seja enfatizado mais uma vez na mente dos meus filhos. Amém. E aqui nós estamos, irmãos. Amém. O tema de hoje é o Espírito Santo, aquele que tem poder de nos fazer vencer. Você crê nisso, irmão? O Espírito Santo é o único que pode nos fazer vencer, irmãos. Se eu estou vivo aqui hoje é pela graça de Cristo mediante o Espírito Santo. Se a minha esposa está viva é pela graça de Deus. Amém. Quero apresentá-la melhor. Ela se chama Mel Lins. Ela é missionária. Já foi chamada pela missão para tomar conta de igrejas no Maranhão. É uma mulher evangelista. Antes de vir, ela estava num evangelismo de 18 noites. Ou seja, é uma mulher que... Não é porque eu sou esposo dela não, tá? Mas às vezes, quando eu não a vejo pela casa, eu tenho certeza que ela está de joelho orando, está estudando e está buscando o poder do Espírito Santo. Amém. Ela canta, ela prega, ela dá estudo. Então eu já estou fazendo uma propaganda aqui, quando vocês quiserem, já sabe. Já tem uma pregadora com o Ministério da Mulher aí. Vamos lá então. Irmãos, existe um episódio na Bíblia que muito chama a minha atenção. Vamos lá para o livro de Atos. Enquanto a Bel estava cantando, subiu aqui um texto de Atos, né? Vamos ver o que o livro de Atos, ele tem algo muito interessante a nos dizer. Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. Se nós fôssemos do verso 5 até o verso 11, ali no verso 11 nós vemos Jesus ascendendo ao céu e os discípulos atônitos ali, olhando com seus olhos ali paralisados, pensando, o que nós vamos fazer agora? Nós não temos o nosso Salvador, como é que a gente vai fazer? E agora sem Jesus? E aí aparecem dois varões galileus, e dizem o que para esses discípulos? Por que estáis olhando atentos para o céu? Aquele que subiu, ele há de quê? Ele há de voltar. Então, meus filhos, vamos, acordem, trabalhem. Porque o fato de Jesus ter ido não quer dizer que vocês estão sozinhos. Vocês têm alguém com vocês. Então, esse capítulo aqui, ele poderia dar muito mais ênfase à ascensão de Jesus e que Jesus voltaria. Só que Jesus não resolveu ficar passando tempo em cima de um assunto da volta dele. Ele preferiu ganhar tempo com os discípulos com um outro assunto, e que é justamente o assunto que começa no verso 5 e vai até o verso 8. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o quê? Não muito depois destes dias, aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Porque eles esperavam, imaginavam o Messias que viesse estabelecer o seu reino aqui. E o verso 7 diz: E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Eu vejo gente estabelecendo data, eu acho que Jesus vai voltar tal dia. Eu já vi isso por aí. Irmãos, não nos compete estabelecer datas. Pela profecia, se você é um estudante, você está atento aos acontecimentos. Então você está vendo o que está por vir, o que está prestes a acontecer. O que
que está prestes a acontecer? Um estabelecimento da imagem da besta. O Papa querendo se unir ao Estado e o Estado também demonstrando interesse em se unir ao Papa. Ricardo, por que isso não aconteceu ainda? Porque o Espírito Santo ainda está sob o controle dos governantes. A irmã White diz no grande conflito que se não fosse pelo Espírito Santo, coisa pior já teria acontecido. Então, graças a Deus que ele ainda se encontra em nosso meio. Então, irmãos, mas o verso 8 diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e nos tornaremos o quê? Testemunhas, tanto em Jerusalém nos dias de hoje representa a igreja, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Irmãos, o que Deus está querendo nos dizer nesta manhã? Que a nossa maior necessidade é o batismo do Espírito Santo. Amém. É isso que nós precisamos pedir todos os dias. Todos os dias, eu e a minha esposa, nós clamamos pelo batismo do Espírito Santo. Amém. Nós pedimos o Espírito Santo para sondar a nossa vida. Senhor, será que tem algo que eu não estou enxergando? Porque pode ser que tenha algo em mim que eu não estou conseguindo ver. Mas o Senhor vê. Então me mostra, Pai. Por favor, para que eu possa me acertar diante do Senhor. E aquelas coisas que são reveladas como defeitos de caráter, que são vistas diante dos nossos olhos, a todos os dias nós precisamos estar clamando para uma regeneração, porque nós estamos vivendo um período de juízo. A irmã enfatizou na lição sobre a questão do santuário. Existe um sumo sacerdote no Santo dos Santos, assentado, mas que logo vai se levantar. E o ato de se levantar significa fechamento da porta da graça. Isso você se encontra lá em Atos capítulo 7, quando Estevão, em pé, ele diz o quê? Eis que vejo o Filho do Homem em pé à direita do Deus Todo-Poderoso. Naquele ano, que é o ano 34, dos 490 anos, das 2.300 manhãs, fecha a porta da graça para Israel como nação e a mensagem se abre aos gentios. Agora a pergunta que não quer calar é, irmãos, nós sabemos que precisamos ter o Espírito Santo, necessitamos do Espírito Santo, mas quem é o Espírito Santo, irmãos? Tem gente que pensa que o Espírito Santo é uma força ativa. Tem gente que acha que é uma energia positiva. Quem é o Espírito Santo, irmãos? É Deus. Hã? É uma pessoa? Sim. É Deus? Sim. Bem, o que a gente fala não tem tanto valor. O que vale é o que? É a palavra. É o que a Bíblia e o Espírito de Profecia diz. Pode colocar para a gente, por gentileza, a citação? Olha o que diz o livro Evangelismo, página 616. Precisamos agora reconhecer que o Espírito Santo, que é tanto uma pessoa, como o próprio quê? Deus. Que está andando por estes terrenos aqui, irmãos. Irmãos, o Espírito Santo está aqui, ó, sondando, andando. Ao contrário do que muita gente está falando que o Espírito Santo não é Deus, e hoje há um ataque contra o Espírito Santo. Você sabia disso? Dentro da nossa igreja. Milhares de pessoas têm sido arrastadas para fora, falando que o Espírito Santo é o Espírito de Jesus, que é Jesus Cristo. E tem citações assim no original, mas só que eles isolam um texto fora do contexto, e aí o texto acaba que dando a entender que realmente é aquilo. E se você não estuda, irmãos, você acaba caindo nesse engodo. Então, não sou eu que estou falando, é a profetisa do Senhor, a serva do Senhor. Precisamos agora reconhecer que o Espírito Santo, que é tanto uma pessoa, porque ele tem características. Quais são as características que ele tem de uma pessoa? Ele se entristece, né? Nós vamos ver aqui.
Vamos ver? 1 Tessalonicenses 5,19. Aí outra pessoa vai para Isaías 63, 10 e 11. E outra vai para 1 Coríntios 2, 10 e 11. A primeira para 1 Tessalonicenses 5,19. A segunda para Isaías 63, 10 e 11. E a terceira para 1 Coríntios capítulo 2, 10 e 11. Não apagueis o espírito. Olha o que diz aí, irmãos. Não apagueis o espírito. O que significa não apagar o espírito? Na minha versão está: não atrapalhe a ação do Espírito Santo. Também. É você o quê? Em outras palavras, foi o que a irmã falou ali. É você tratar com indiferença o trabalho do Espírito Santo. É você rejeitar o Espírito Santo. O que é rejeitar o Espírito Santo? Qual é o pecado que não tem perdão? É o pecado contra o Espírito Santo. Mas o que é rejeitar o Espírito Santo? Você não dá ouvidos ao apelo. Isso, é você se fechar à voz do Espírito Santo. O Espírito Santo está falando: filho, hoje é dia de estar na minha presença. É você falar: ah, Senhor, mas hoje não, hoje eu estou muito cansado. Poxa, Senhor, a semana foi difícil. Eu vou fazer aqui, vou ficar aqui em casa, tá? Eu vou fazer o culto aqui em casa. Mas é o Espírito Santo fala assim: mas a palavra de Deus que está na sua mão fala que você não deve deixar de congregar. E hoje eu quero ter um encontro com você. Então o Espírito Santo a todo momento ele está o quê? Apelando ao seu coração, à sua mente. Filho, dá-me teu coração. Filho, eu quero te levar a Cristo. Eu quero te levar ao pé da cruz, para que Cristo possa te justificar com o caráter dele. Amém. E se te tornar semelhante ao Pai em caráter e ao Filho também. Mas aí nós rejeitamos o Espírito Santo. Nós resistimos contra o Espírito Santo. Eu queria fazer um pedido de oração a vocês, porque a família da minha esposa, praticamente ela é a única cristã e tem uma cunhada. Quando eu falo família, eu estou falando de mãe, irmãos, sim, parentela, não estou falando de tia, tio. E ela tem 2 irmãos que estão passando momentos muito difíceis, cativos do álcool e da droga. Eu sei que quando eu estive lá e chegava bêbado e vinha me abraçar e pedia para cantar louvor, eu vi até sinceridade ali, sabe? Mesmo bêbado ali pedindo: ora por mim, irmão, chorando, e eu não consigo, quero largar essa vida. Então o nome dele, um é Edson, que eu já até pedi aqui, e o outro se chama Yosimar. Orem por eles, para que Deus possa fazer uma libertação. Porque um até deseja, eu vejo, mas o outro eu vejo um pouco de dificuldade, de resistência. Inclusive a minha sogra até fala assim: engraçado, vocês deveriam resistir o diabo, mas vocês resistem a Deus. Vocês fazem o contrário, vocês têm que resistir ao diabo, mas vocês ficam resistindo a Deus. Então assim, a pessoa tem que querer, irmãos. Porque se eu não quiser, Deus não pode fazer nada por mim. Tá, irmãos? Orem por eles, não esqueçam deles. Eles precisam de oração. Já vimos que não devemos apagar o espírito. Mas o que diz Isaías 63, 10 e 11? Quem é que pode ler? Quem é que ficou com Isaías 63, 10 e 11? 63, 10 e 11, né? Isso. Mas eles foram rebeldes e conquistaram o seu Santo Espírito, pelo que lhe tornou-se inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Então o povo se lembrou dos dias antigos de Moisés e disse: onde está aquele que fez subir do mar o pastor do seu rebanho? Onde está o que pôs nele o seu Espírito Santo? Ou seja, o texto diz: e eles contristaram. O Espírito Santo fica triste também.
Talvez ele esteja triste por algo que a gente esteja fazendo. Talvez você não esteja nem fazendo algo tão alarmante. Sabe o que diz a serva do Senhor no livro Ciência do Bom Viver? No dia do juízo, a maior parte das pessoas não vão se perder por causa dos pecados, mas por causa das coisas que elas sabiam que deviam fazer e não fizeram. Negligência. Se o Espírito Santo está movendo meu coração, vai ali, fala com aquela pessoa. Irmãos, eu tenho que ir ali e falar com aquela pessoa. Eu lembro de um teologando contando um testemunho que ele estava sentado no último banco do ônibus e de repente o Espírito Santo falou para ele: vai lá na frente, no meio do ônibus, senta do lado daquela moça lá. E ele ficou meio encucado. Até então ele ficou pensando: será que isso é coisa da minha cabeça? E aí Deus falou de novo com ele: vai lá, senta do lado daquela moça. E aí aquela voz ficou na mente dele, martelando ali. Até que ele falou: Deus falou comigo. Senhor, mas eu nem conheço aquela moça, eu não sei como que ela pode reagir. De repente ela pode até me distratar. Vai lá. Aí ele foi, com vergonha, com timidez, que era meio tímido, sentou do lado da moça. Aí Deus falou com ele assim: agora você puxa assunto com ela. Pergunta alguma coisa para ela, assim: poxa, o tempo tá bem quente hoje, né? Eu vou criar uma possibilidade. E aí aquele jovem começou a conversar com aquela moça. E eles conversando, um dado momento na conversa, ela perguntou para ele assim: você é cristão? Ele falou assim: eu sou teologando, estou para me formar, se tornar um pastor. Aí ela falou: você é de que igreja? Eu sou da igreja adventista. Ela falou: eu era adventista, estou afastado. E aí ele começou a pregar para ela. E aquela menina falou para ele assim: foi Deus que te mandou aqui. Então hoje eu estava pedindo essa resposta a Deus. E hoje Deus me respondeu. Eu sei que a partir de hoje eu preciso voltar para a igreja adventista. Nós vemos o que está diante de nós, mas Deus vê além, irmãos. A história diz que se Jesus olhasse para João, o que ele viu em João era um homem vingativo, que se ressentia por qualquer coisa, um homem terrível que se pudesse ele esganava você. Um comentário bíblico fala isso. Vai lá no contexto histórico lá, que você vai ver como que era João, orgulhoso, impetuoso. Não pense que era só Pedro não, João também era assim. Mas só que Jesus viu além daquela camada. Ele viu: ali tem amor, ali tem um grande homem de Deus. E o João, que era conhecido como discípulo do trovão, se transformou? Se João foi transformado observando Jesus como tratava as pessoas, nós também podemos ser. E a boa nova é que o Espírito Santo está andando nestes terrenos, disposto a nos transformar. Amém. Já vimos que não podemos apagar o Espírito Santo, já vimos que ele fica triste. Mas quem é que ficou com 1 Coríntios capítulo 10, verso 11? 10 e 11. Mas Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus também as conhece, senão o Espírito de Deus. Olha que coisa tremenda. Obrigado, irmã. Irmãos, olha como que o Deus deste século está cegando o entendimento dos nossos irmãos. O que diz o livro de Osés, que o povo está perecendo por falta? Nós já fomos conhecidos como o povo da Bíblia. Eu lembro de pastores falando: cuidado, hein, conversa com o adventista não, que ele vai fazer a tua cabeça. Porque eles estudam muito a Bíblia. Infelizmente, tem gente hoje dentro da igreja, irmãos, até para abrir um livro da Bíblia é uma dificuldade danada. O que eu quero dizer com isso? Que nós precisamos estudar a palavra de Deus.
Olha como que o diabo está cegando a mente de muita gente dentro da igreja, inclusive líderes. O Espírito, ele tem acesso aos pensamentos de Deus, do Pai, do Filho. Se o Espírito Santo fosse uma força ativa, eu pergunto a vocês, uma força ativa, uma energia positiva, tem condições de ter acesso aos pensamentos de Deus? Não, irmãos. Somente quem é eterno, somente quem é Deus pode ter ali, ter acesso ali, né, a todos os pensamentos da divindade. Mas há um ataque contra o Espírito Santo por dois motivos. Primeiro, porque o Espírito Santo é aquele que faz o quê? Qual é a função dele conosco? Nos convencer. Se eu começo a acreditar que o Espírito Santo é uma força ativa, eu começo a desacreditar que ele pode me convencer do pecado. E aí começa a cair por terra o trabalho dele na minha vida. E aí não há conversão. Aquele que me convence. Segundo motivo. Tem três motivos, na verdade. Ele é o originador do dom de profecia. Abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios. Vamos lá para... Estou em 2 Coríntios. Aqui, ó, 12, capítulo 12, 1 Coríntios, capítulo 12. Vamos ler do verso 1 e nós vamos chegar aonde eu quero. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que ereis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme ereis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um, para que o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, o dom de curar, e aí, pelo outro, dom de operação, maravilhas, e a outro, dom de profecia. O Espírito Santo é o originador do dom de profecia, irmãos. Ele que iluminou Ellen White a escrever todos esses ensinamentos aqui. Amém. Então, quando eu rejeito o Espírito de profecia, eu não estou rejeitando Ellen White, estou rejeitando o Espírito Santo, irmãos. E qual é o pecado que não tem perdão? É justamente rejeitar o Espírito Santo. E hoje, quando eu trato com indiferença algo que Deus deu a mim para ampliar a minha visão da palavra de Deus, quando eu rejeito isso, eu estou rejeitando a obra que o Espírito Santo quer fazer na minha vida. Olha como que Deus deste século tem cegado o entendimento de muita gente dentro da igreja e fora da igreja. Eu digo dentro da igreja porque nós estamos falando do Espírito de profecia, que é para a igreja adventista, né? Então, irmãos, há um ataque. E o último ataque eu vou falar só no final da mensagem. Agora, vamos para Atos, capítulo 5, um texto muito conhecido de todos os irmãos. Você já viu quem é o Espírito Santo? Você já viu que precisa do Espírito Santo? Amém. Entendeu? Agora, existe uma condição para receber o Espírito Santo. A Bíblia é repleta de condição. Se vós
sois meus amigos, fazei o quê? O que eu vos mando. Se me amais, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, olha a condição, e orar, e me buscar, se converter no mau caminho, então eu vou ouvir a oração. A Bíblia é repleta de condição, irmãos. Agora, verso 32, quem é que pode ler? Atos 5:32. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Amém. Então, quer ter o Espírito Santo? Quantos quer ter o Espírito Santo aqui? Amém. Irmão, nós temos que obedecer. Não tem jeito. E eu vou te falar uma coisa: o Espírito Santo vai tocar naquilo que você mais gosta. Ele vai falar, ó, tem que abandonar isso, tem que abandonar aquilo, tem que abandonar isso. A gente sabe a renúncia que a gente tem que fazer. A gente tem que andar na contramão do mundo. Ele vai tocar naquilo que você mais gosta. E se existe alguma coisa na minha vida que eu não consigo me desgarrar, isso se torna um ídolo. Entendeu, irmãos? Então, o que Deus está pedindo do seu povo nesses dias de sacudidura é um reavivamento e uma reforma. Reavivamento sem reforma é pentecostalismo apostatado. Reforma sem reavivamento é formalismo seco. Os dois precisam andar juntos, porque senão, se você desmembrar um do outro, é engano de Satanás. Hoje tem igrejas aí que promovem um reavivamento, que na verdade não é um reavivamento, é um excitamento, onde as pessoas ficam pulando, dando murro na parede, botando a mão no peito e falando que é o mover do Espírito, mas o Espírito nada tem a ver com isso. Não estou dizendo que o Espírito não possa estar no coração dos sinceros ali, que com certeza está, porque Deus nos leva em conta o tempo de ignorância. E Deus tem muitas ovelhas que não são desse aprisco. Umas já estão vindo e as outras vão sair no último momento. Então, irmãos, olha a necessidade de se buscar o Espírito Santo. Só que para ter o Espírito Santo, eu preciso estar em conformidade com toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém. Quer receber o batismo do Espírito Santo? Existe algo que precisa acontecer na igreja. Eu quero acreditar que isso não acontece nessa igreja aqui. Eu não sei porque eu sinto que isso não acontece aqui. Mas tem igrejas que isso aqui está entranhado no seio da igreja. O Espírito Santo jamais poderá ser derramado enquanto os membros da igreja nutrirem o quê? E amargura, mas o quê? Inveja, ciúmes, suspeitas, maledicência. São o quê? São coisas de Satanás. Que Barram eficazmente. o caminho, a operação de quem, irmãos? Espírito Santo. Coisa alguma neste mundo é tão preciosa para Deus como sua Igreja. coisa alguma é por Ele guardada com tão ansioso cuidado. Coisa alguma ofende tanto ao Senhor como o ato que prejudique os que lhe estão fazendo o quê? O serviço. E Ele chamará conta todos os que ajudam o diabo em sua obra de criticar e desanimar. Irmãos, se eu estou falando para alguém que tem essa dificuldade, eu já fui uma pessoa muito crítica. Eu não tenho nenhuma vergonha de falar isso. Eu já fui muito assim exigente. Às vezes a gente quer ser muito perfeccionista, mas a gente tem que ter cuidado. Porque quando eu estou apontando o dedo para alguém, tem 3 para mim. Entendeu? Se lembram de a irmã de Moisés? O que aconteceu com ela? Ela e Arão lá, que ficaram criticando Moisés. O que aconteceu com Miriam? O leprosa, irmãos. E Moisés, com tanto amor, infinita bondade, até porque sua irmã,
Intercedeu a Deus pela misericórdia de Deus. Então, irmãos, não permitam que essa profecia se cumpra nessa igreja. Que a igreja de Bento Ribeiro seja conhecida como uma igreja que vive em união. União é resultado de santificação. Sem santificação não existe união, irmãos. Então precisamos estar buscando santificação. Já vimos quem é o Espírito Santo. Ele é Deus e também uma pessoa. Agora nós vamos ver o que é necessário para obter o Espírito Santo. O que eu preciso para obter o Espírito Santo? Lucas capítulo 11, verso 13. Quem é que pode ler esse versinho aí? Algo simples, irmãos, que a Bíblia nos diz que precisamos fazer. Lucas capítulo 11, verso 13. Quem é que vai ler? Vocês, mesmo sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Ó, o Pai dará o Espírito Santo àqueles que fizerem o quê? Então o que eu preciso fazer? Peço o Espírito Santo a partir de hoje. E ele vai dar com certeza. Ele dá, irmãos. A irmã Arte diz que ele está almejante em dar o Espírito Santo, irmãos. E o Espírito Santo está desejoso de habitar sobre nós. Agora, não para por aí não. Você pediu. Agora, vamos ver o que acontece. Vamos lá para Oséias, capítulo 6, verso 1 ao 3. Outra pessoa para ler. Oséias 6, do 1 ao verso 3. Como virá o Espírito Santo? Você está ali, está pedindo, está de joelho, está clamando, está afligindo a alma, está chorando, está falando: Senhor, envia o Espírito Santo, Pai. Eu preciso do batismo dele. É ele que pode controlar minha mente. É ele que pode me neutralizar o pecado na minha vida. Mas vamos ver como que ele vem. Quem é que pode ler? Olha lá, Marcelo. Vinde e tornemos-nos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos separará, e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará, e ao terceiro dia nos levantará, e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como alva, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva seródia que rega a terra. Prossigamos em conhecer o Senhor, porque Ele virá sobre nós como o quê? Uma alva. Como chuva serôdia. O que é a chuva serôdia? O derramamento do Espírito Santo, irmãos. Só que eu quero deixar uma coisa bem clara. Se você está buscando o poder da chuva serôdia, mas você está desperdiçando a chuva temporã, você não recebe a chuva serôdia. O que é a chuva temporã? É a chuva da germinação. A semente precisa germinar. O que seria? Ricardo, seja mais claro. O que é a chuva temporã? É arrependimento, é confissão e é afastamento, abandono do pecado, pela graça e pelo poder de Cristo. Totalmente. É uma vida consagrada, uma vida totalmente entregue a Deus, sem reservas. Quem está experimentando essa chuva, que é a chuva que está hoje aqui entre nós, é claro que já está caindo gotinha da chuva serôdia. Quando a chuva serôdia vier, vai passar pela experiência da chuva serôdia também. Agora, se eu só estou buscando a chuva serôdia e estou deixando de lado a chuva temporã, irmãos, eu vou ficar pelo caminho. A parábola das 10 virgens deixa isso muito claro. Ou seja, se você for na parábola das 10 virgens, você vai perceber que no verso 3, as virgens loucas viviam despreocupadamente. Daniel capítulo 8, 25 nos diz que Satanás tem um sistema que trabalha a favor dele, que quer destruir aqueles que vivem despreocupadamente.
E aí, se você for no verso 4, você vai perceber que as virgens prudentes tinham o quê? Uma vasilha. E a vasilha, qual é a utilidade da vasilha? Ela serve para quê? Para que seja colocado algo ali, né? Alguma dose a mais, alguma quantidade de líquido, de alguma coisa ali. Isso mostra que as virgens prudentes tinham uma grande dose do Espírito Santo. Elas não tinham só a dose do Pai, Filho e Espírito Santo que elas receberam no batismo, não. Que é importante, mas que somente aquilo não resolve o meu problema. Elas tinham sido agraciadas como chuveiros da chuva serôdia. E aí o que acontece? Quando ouve-se um clamor, aí vem o noivo, aí vem o esposo, no original aí vem o esposo, todas levantam e as loucas percebem o quê? Que está faltando alguma coisa. E, irmão, seja sincero, eu posso dar minha experiência para você? Você não pode compartilhar a sua experiência comigo, eu não vou poder te salvar, nem você poder me salvar. E aí as loucas falam o quê? Dá um pouquinho do teu azeite. E as prudentes não, vai lá, vai comprar, vai buscar. E quando elas vão buscar, vem o esposo e as que estavam preparadas entram nas bodas. E o que acontece? A porta da graça se fez primeiro para nós, adventistas, depois para o mundo. Irmão White fala isso. Então, irmãos, a chuva serôdia não está muito distante de cair. A porta da graça não está muito longe de se fechar. Se você pegar o livro Mensagem Escolhida, lá é dito que logo depois que a igreja, mãe das prostituições, o catolicismo e as suas filhas se unirem com o Estado, será formada a imagem da besta, que é a união da igreja com o Estado. Logo depois, ela não diz o dia, mas logo depois será fechada a porta da graça. E Ricardo, uma coisa que eu li hoje me deixou muito apreensivo do tempo em que nós estamos vivendo, porque o último livro que a Ellen White escreveu, ela finalizou aproximadamente, faltam uns 4 meses para ela morrer. Ela falou que naquele momento ali existiam pessoas que iriam pegar o decreto dominical. Isso foi aproximadamente em 1915, o ano que ela morreu. Quer dizer, se naquela época tinha pessoas que estavam vivas que iam pegar o decreto dominical, quer dizer, essas pessoas hoje ela tem que estar aproximadamente com quantos anos mais ou menos? Elas estão aproximadamente na faixa de 105 anos. Quer dizer, são pouquíssimas pessoas. Quer dizer, o que eu quero dizer com isso? É que se naquela época, em 1915, tinha pessoas que iam pegar o decreto dominical, é sinal de que a gente está muito próximo disso acontecer. Porque qual é o ser humano que chega? Na verdade, já era para Jesus ter voltado, não sei se vocês não sabem disso, já era para ter acontecido tudo na época do desapontamento. Se não houvesse o desapontamento, os irmãos continuassem, já tinha caído chuva serôdia, já tinha sido decreto dominical, você está no espírito de profecia, se quiser eu mando a citação para os irmãos, tá? Mas só permaneceram 50. E aí aqueles 50 foram estudando, aí a luz foi sendo revelada, né? Até você já conhece, né? Mas tudo já estava pronto para Jesus vir. E nós estamos andando no deserto aqui, ó, durante muito tempo. Por quê, irmãos? O que falta para Jesus voltar? Realmente nós queremos que Jesus volte? Essa é a pergunta. Entendeu? Agora, quais são as condições para receber a chuva serôdia? Eu estou te dando, o Espírito Santo está te dando um atalho. Filho, aqui, eu estou te dando um caminho para você seguir. O que você tem que fazer? Você já sabe quem eu sou, você sabe que você precisa de mim, você sabe que eu sou uma pessoa que eu me entristeço com certas coisas, você sabe que não pode andar longe de mim, que sem mim você não pode nada. Agora eu vou te dar as condições. Vou te dar um atalho para que você possa realmente ser cheio da minha pessoa. Vamos lá. Quais são as condições para receber o Espírito Santo? Primeira condição: sentir necessidade do Espírito Santo. Seja sincero com você mesmo. Você sente necessidade do Espírito Santo?
Você sente necessidade de orar a todo momento pelo Espírito Santo e passar tempo e se esquecer ali, ó, no joelho ali, ó. Não estou falando de coisa mecânica e vai ali 10 minutinhos fazer uma oração, de passar tempo de qualidade com ele. Quero até aconselhar os irmãos a comprarem um livro maravilhoso que eu estou estudando, A Revolução do Espírito. Tem uma pergunta assim: você está preparado? Um livro tremendo, a irmã está lendo? Olha, sensacional esse livro. Compre esse livro, irmãos. Vem na casa, não veja na casa da publicadora. Peça alguém para trazer A Revolução do Espírito. É tremendo, porque o autor vai nos tópicos interessantes, que mexe com a gente, entendeu? Sentir necessidade do Espírito Santo. Como que eu sinto necessidade do Espírito Santo? O que eu preciso fazer para sentir necessidade do Espírito Santo? Eu preciso pedir a Deus. Ah, mas eu não estou com vontade de pedir, eu estou fraco, estou desanimado. Peça assim mesmo, mesmo sem vontade. Fala: Senhor, eu não estou contente com a minha vida, Espírito Santo, eu preciso da tua ajuda. Interessante que o Leandro Quadros fala que nós podemos orar diretamente ao Espírito Santo. Ele fala isso. Você pode orar diretamente ao Espírito Santo, irmãos, porque ele é Deus, pô. Então, ore diretamente a ele. Fala: Espírito Santo, eu preciso de ti, me ajuda, porque eu tenho debilidades que eu não consigo, e somente agarrado no Senhor é que eu vou conseguir vencer. Então, o primeiro passo é sentir necessidade do Espírito Santo. Vamos ver. Pula, sair. Não, deixa aqui, irmão. Não, pula. Depois você volta nessa. Pula essa situação. É uma outra que eu queria, que ela está até meio escrito em verde. Travou aí? Essa aí. O batismo do Espírito Santo. Olha o que o batismo do Espírito Santo faz: dissipará as imaginações humanas, derribará as barreiras criadas pelo próprio eu. E qual é o nosso maior inimigo? O eu. Então, o Espírito Santo, ou seja, ele vai criar, ele vai derrubar, ele vai erradicar aquela barreira criada pelo próprio eu e fará cessar os sentimentos de eu sou mais santo do que tu. Tem gente que às vezes não fala isso diretamente, mas indiretamente se acha melhor do que o outro, porque estuda muito, porque ora muito. Irmãos, todos nós estamos no mesmo barco. Eu não sou melhor do que você, nem você é melhor do que eu em nada. Todos nós estamos numa condição deplorável diante de Deus. Eu vou te mostrar isso daqui a pouco. Haverá um espírito que humilde em todos. A humildade vai nos tomar, irmãos. Nós vamos ser invadidos pela humildade, irmãos. E Jesus falou o que? Aprendei de mim que sou? Irmãos, olha, se tem uma virtude, um atributo que chama a minha atenção, é a humildade. A humildade é algo tremendo. A gente vê a humildade bem claramente, não vamos colocar nem na pessoa de Jesus, mas na parábola do publicano e do fariseu. O fariseu falava: ó, Senhor, eu não sou como esse daí não, hein? Eu jejuo 2 vezes, devolvo o dízimo. E o outro nem sequer olhava para o céu e falava: Senhor, tenha piedade de mim, tenha misericórdia de mim. Quem foi que saiu justificado? Porque aqueles que se humilham, mas aqueles que se exaltam. Que mais? Mas fé e amor não serão exaltados o próprio eu. O Espírito de Cristo, seu exemplo, serão manifestados em seu povo. Que coisa maravilhosa, irmãos. Seguiremos mais estritamente os caminhos e obras de Jesus. O amor de Jesus permeará o coração, irmãos. Olha quanta coisa o Espírito Santo está querendo fazer na nossa vida, irmãos. Tirar toda a sujeira, todo o entulho, nos desintoxicar, irmãos. O Espírito Santo quer te desintoxicar nessa manhã.
quer me desintoxicar. Eu preciso ser desintoxicado, irmãos. Eu tenho dificuldades. Você também precisa ser desintoxicado. Talvez tem gente aqui nesta manhã que precisa ser desintoxicado do orgulho. Talvez tem gente que precisa ser desintoxicado do egoísmo, da inveja, da mentira. Irmãos, nós estamos aqui porque nós necessitamos desse batismo do Espírito Santo. E ele quer vir sobre nós, mas nós precisamos colaborar com o Espírito Santo. Segundo fator para eu poder receber a chuva serôdia: experimentar primeiro a chuva temporã, que nada mais é do que confissão, arrependimento, perdão, abandono do pecado e completa consagração a Deus. Sabe o que Deus está pedindo da gente? Vai lá, dá um pulinho em Coríntios lá de novo lá, capítulo 5, versinho 15. 2 Coríntios. É isso que Deus está pedindo de nós. Coisa difícil, coisa que não é fácil, porque vai contra a nossa... A gente vai ter que matar um leão por dia, mas é possível. O que diz o verso 15 aí? No capítulo 5 de 2 Coríntios. Quem é que pode ler? Vamos lá. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivem mais para si mesmos, mas para aquele que ele morreu e ressuscitou. Ou seja, Jesus morreu por uma finalidade. Qual era a finalidade dele? Primeiro, vir aqui expressar o caráter do Pai, fazer a vontade do Pai, não a vontade dele. Mas ele morreu para que você e eu não vivamos mais para nós mesmos, mas para Ele, para sermos um com Ele, assim como Ele foi um com o Pai. Esse é o desejo da divindade para a igreja de Bento Ribeiro. Vivam para mim. Irmãos, pela contemplação eu sou transformado. Quando eu contemplo Cristo diariamente, eu vou sendo moldado, eu vou sendo transformado. As palavras, a minha forma de pensar. Na nossa casa não tem televisão. Eu não estou falando que televisão é pecado. Você pode usar a televisão por bem ou por mal. É uma faca de dois gumes. Mas a gente não tem. A gente montou até um centro-white lá em casa, onde dentro da nossa casa tem um compartimento específico para Deus. É um santuário. Ali a gente só entra para estudar, para orar pelos pastores, para orar pelos líderes, para orar pelas igrejas, para orar pelos doentes, para orar pelo nosso casamento, para orar pelos familiares, para orar pelos viciados, para estudar, entendeu? Faça isso na sua casa, ora a Deus, procure um cantinho ali, Senhor. Isso foi Deus que brotou no nosso coração, tá? Para a gente fazer. Irmãos, é tão interessante isso, que às vezes, quando você está sendo tentado a fazer alguma coisa ou falar alguma coisa que não é boa, quando você olha para aquele compartimento, na hora você trava. Porque o Espírito Santo fala, cuidado, hein, porque eu estou aqui. Amém. Irmão, isso evita até pecar, irmão. Amém. Isso é bênção, irmãos. Vale a pena. Tá? E aí você... Depois eu vou mandar uma foto para o Marcelo botar aqui para os irmãos verem. Ficou bonitinho. Legal. Faça isso, irmãos. Vale a pena o investimento. É um lugar de cultuar a Deus ali separado. É claro que você pode orar no seu quarto. A gente ora no nosso quarto, né? Porque o leito ali é como altar também, né? Mas estudo, ali a gente entra ali. Se for uma visita na nossa casa, ela entra com a gente ali. Primeiro a gente vai orar. E uma coisa que eu achei interessante, antes de ter casado com a minha esposa, que a gente está recente casado, a gente casou em novembro do ano passado, ela me fez um pedido, ela falou assim, eu não quero saber, eu não quero ver cozinha, eu não quero ver banheiro, eu não quero ver quarto, eu só quero te pedir uma coisa,
que você coloque um quarto de oração na nossa casa. Que é o primeiro compartimento que eu quero chegar e pisar, entrar, e fazer uma oração é ali. E, irmãos, eu fiquei tão feliz porque Deus já tinha botado isso na minha mente. Amém. Por que eu estou te falando isso? Porque quando Deus une, é diferente. Eu estou falando para jovens aqui, talvez, que estão orando por um esposo. Peça a Deus uma pessoa que venha de Deus. Não tente ajudar Deus. Esse negócio de cupido, sai fora disso, que Deus não está nisso, irmãos. É joelho no chão, irmãos. O Marcelo sabe da minha trajetória aqui. Quase 4 anos de oração. Amém. Orando. E Deus me deu a bênção. Amém. E Ele te dá do jeito que você pede, irmãos. Porque parece que ela é mais minha irmã do que a minha própria irmã. Porque as semelhanças, o alinhamento é tão grande, tanto no espiritual como no jeito de ser, que eu fico às vezes até impressionado. Eu faço isso para a glória de Deus, irmãos. O que eu estou querendo dizer, espera no Senhor, senão você vai arrumar sarna para se coçar, irmãos. Porque o que tem de adventista que não quer nada com Deus hoje, ó, assim, ó, cuidado com isso. Vamos lá. Terceiro tópico. Está disposto a ser usado e guiado pelo Espírito Santo. Eu preciso estar disposto, porque senão como é que o Espírito Santo vai me usar? Eu preciso estar disposto a ser usado e guiado pelo Espírito. E aí sim o Espírito Santo vai vir sobre mim. Aí vai se cumprir Lucas 11, verso 13. Quando eu pedir, ele vai vir. Porque ele vai ver, esse homem está sensível a mim, essa mulher está sensível a mim. Então, irmãos, a gente precisa pedir, Senhor, eu preciso do batismo do Espírito Santo. Eu não quero ser um cristão superficial. Eu não quero ser um cristão cerimonialista que vem na igreja e cumpre o ritual só. Porque isso daí, os fariseus faziam isso. O que aconteceu com eles? Se perderam. Entendeu, irmãos? As virgens loucas estavam cheias de conhecimento intelectual, mas estavam destituídas do Espírito Santo. Eu não posso estar destituído do Espírito Santo, eu preciso estar cheio do Espírito Santo. Paulo diz lá em Timóteo, enchei-vos do Espírito, em Efésios, enchei-vos do Espírito. E o que o Espírito Santo quer que aconteça na nossa vida nesta manhã? Efésios capítulo 4, verso 24. É preciso que seja mortificado alguma coisa na nossa vida. E aqui não diz só para homem não, é tanto homem quanto mulher, tá? É vice-versa. O que diz aí? Quem é que pode ler? E vós revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Ou seja, se Deus está me pedindo, se revista de um novo homem, senão o velho homem tem que o quê? Tem que morrer. Sabe o que Lutero disse? Lutero, quando se batizou, ele achou que o velho homem morreria. Só que quando ele se levantou, e em um dado momento ele chegou à conclusão de que o velho homem não morria afogado, porque ele sabia nadar. Então a todo momento ele queria se levantar e queria supremacia. E é assim, irmãos. Nós temos duas naturezas. Aquela que mais você alimentar que vai prevalecer na sua vida. Entendeu? Já ouviram a história, não sei se eu já contei aqui, o homem trabalhava com rinha, né? Briga de cachorro, ganhava dinheiro com isso. Ele tinha um cachorro preto e um cachorro branco. E ele falava assim, ó, sábado que vem vai ter rinha, quem é que vai apostar? Já vou dizendo, o preto vai ganhar. Aí o povo ficava invocado, como é que esse cara sabe que o preto que vai ganhar? E aí chegava o preto e ganhava. Aí no outro sábado ele falava, ó, o branco vai ganhar. E aí o branco chegava e ganhava. Aí todo mundo chegou e encostou ele na parede, meu irmão, você vai ter que falar esse segredo aí pra gente aí. O que está por trás disso aí, rapaz? Isso é o que? É espiritismo? É o que? Como é que tu sabe disso? Tu é evidente? Tu adivinha as coisas? Ele não, é simples, pô. Quando eu quero que o preto ganhe, eu alimento o preto e deixo o branco sem se alimentar. Quando eu quero que o branco ganhe, eu alimento o branco e deixo o preto sem se alimentar.
aquela natureza que a gente mais alimentar é que vai prevalecer, irmãos. Então, é muito sério isso que a gente está falando. Quarto tópico: eliminar as dissensões. Já lemos um texto que, se houver o quê? Suspeita ruim, má suspeita, inveja, ciúme, o Espírito Santo não desce, não adianta. Então nós precisamos estar unidos, irmãos. Ah, mas eu não concordo com algumas coisas do irmão, eu não gosto de algumas condutas do irmão. Irmão, ore por ele. É união em meio à diversidade. Eu não sou obrigado a concordar em tudo com o Marcelo, mas eu tenho que respeitar o Marcelo e o Marcelo me respeitar. Por quê? Porque eu não posso encabeçar um rebuliço dentro da igreja, porque quem faz isso é Satanás. Cristo é união, o diabo trabalha a favor da desunião. Então, tem muitas coisas que eu tenho que fingir que eu não estou vendo, eu tenho que me calar, eu tenho que engolir sangue, eu tenho que engolir seco, tenho que contar de 1 a 10. Irmãos, eu sofro afronta de parente que não gosta de mim, que fala mal de mim, calunia de mim, e eu tenho que falar: Senhor, tem misericórdia, e oro por ela, porque nós vamos ser perseguidos pelos de dentro da nossa própria casa. Ela já sofreu muitos ataques familiares, claro, as pessoas sendo usadas pelo mal, entendeu? E a gente sofre, irmãos, não adianta. Todos aqueles que querem viver em Cristo padecerão perseguição, não tem jeito, irmão. Se você não quer padecer perseguição, vai para sua casa, senta lá, ou então vem para a igreja, só assiste o culto, entendeu? Não faz mais nada. Aí você vai viver tranquilão, mas naquele dia, lá no final, vai estar Satanás de braços abertos te esperando, para te dar um abraço infernal. O sangue de Jesus tem poder, né, irmãos? Então vale a pena todo o sacrifício para um dia estarmos com Jesus. Amém. Agora, quinto tópico e último: despojar-se do eu e dos pecados acariciados. Deus está nos dando a oportunidade nesta manhã de vir diante do altar dele e nos arrependermos e confessarmos os nossos pecados, e pelo sangue dele abandonarmos esse pecado. Porque nós não sabemos o que pode nos acontecer ao sair daqui. Eu não sei quanto tempo de vida eu tenho, irmãos. Você não sabe. Quantos anos vem? Irmãos, lá no meu distrito morreu um pastor de 36 anos. Novo. Deixou sua esposa com um neném na barriga. Entendeu? Covid. Entendeu? 36 anos. Então, a gente não sabe o que pode nos acontecer. Mas a gente precisa estar preparado. Então, irmãos, é tempo de confessar o pecado, de abandonar o pecado. Por quê? Porque na parábola das bodas, o rei está o quê? Está investigando. Nós estamos sendo avaliados, irmãos, se nós estamos adquirindo vestes apropriadas para o céu. Você sabe que quando a Bíblia fala de vestes, está falando de caráter. Deus está avaliando aqueles que estão buscando o seu caráter, que estão ocupando o seu tempo com o seu caráter, porque é a única coisa que a gente vai levar para o céu, o caráter de Cristo. Agora, isso é tão claro que o rei Davi, olha o que ele disse. Vamos lá para o Salmo 51, verso 11. Olha o que disse o rei Davi, irmãos. Davi deu um trabalho para Deus, deu ou não deu? Deu. É claro que ele só foi um homem segundo o coração de Deus depois que ele se afastou de tudo que era errado. Mas olha, eu acho lindo isso, esse apelo que Davi faz a Deus. Olha o que Davi faz a Deus. Quem é que pode ler? Não me repulses da tua presença, nem me retires do teu espírito. Olha só. Sabe o que Davi estava falando? Senhor, tu pode tirar o meu reinado, tu pode tirar as mulheres, você pode tirar tudo isso daí. Só não me deixa sem duas coisas: sem a tua presença e o teu Espírito Santo. Amém.
Se o rei Davi pediu isso, quem dirá nós, irmão? Estamos vivendo um tempo muito pior do que o de Davi. Então, irmãos, nós estamos vendo personagens bíblicos clamando pelo Espírito Santo, necessitando do Espírito Santo. Agora, eu quero fazer uma pergunta: o Espírito Santo pode nos abandonar? Sim ou não? O que vocês acham? Eu acho que abandonamos ele. Eu acho que nós abandonamos ele. É? Eu acho que Vamos lá para o livro de Juízes. Vocês vão se surpreender agora com algo. Juízes, capítulo 16. Verso 20. Quem é que pode ler aí? Estamos falando aqui de Sansão. Quem era Sansão? Um juiz em Israel. Vamos lá. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei, porque ele não sabia, ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. O Espírito Santo tinha abandonado Sansão e Sansão nem sabia, irmãos. O reinado de Sansão foi o pior reinado de Israel. Um homem que tinha sido escolhido a Deus. Sabe por que isso aqui aconteceu? Porque ele passou por cima da vontade dos seus pais. Quando ele fala para os pais, e os pais falam: filho, essa mulher não faz parte do nosso arraial. Por que você não procura uma pessoa aqui? Aí Sansão diz assim: mas aquela lá, pai, agrada os meus olhos. Cuidado com o que você está vendo, irmãos. Sabe o que diz o Salmo 101, verso 3? Não porei coisa má diante dos meus olhos. Peça a Deus para gravar a eternidade nos teus olhos, irmãos. Amém. Porque Sansão não sabia que o Espírito Santo, Senhor, tinha se retirado dele. Deus ainda teve misericórdia por Sansão, porque Sansão foi salvo. Se você for lá na galeria dos Hebreus, lá dos homens da fé, aquela Sansão está lá. Entendeu? Mesmo sem os olhos ali diante daquelas pilastras, ele pede misericórdia a Deus ali. E Deus é tão misericordioso, irmãos, que a Bíblia diz que Ele não veio para destruir, Ele veio para salvar, irmãos. Entendeu? Olha a luta que Deus teve com Davi, irmãos. Um homem que arquitetou um assassinato para ficar com a mulher de um dos melhores soldados dele. E ainda assim, daquela mulher, quem é que foi que saiu do ventre dela? Salomão, irmãos, que foi rei. Raabe, que era uma prostituta, está na genealogia de Jesus, irmãos, do rei Davi. Deus é maravilhoso, irmãos. Deus quer nos salvar, irmãos. Deus quer nos salvar, irmãos. É possível o Espírito Santo nos abandonar, irmãos? É possível, irmãos. É possível. Não brinquemos com Deus. A irmã White diz no livro Primeiros Escritos que Deus nos dá um fel para beber. Se nós recusarmos, Ele nos dá outro fel. Se nós recusarmos, Ele vai nos dar mais um pouquinho desse fel. Mas se a gente recusar, Ele nos deixa em trevas. Ele nos entrega aos anjos maus. Que essa profecia não se cumpra na nossa vida, irmãos. Agora nós vamos para o fechamento. Mas antes eu gostaria que você colocasse a citação, aquela anterior. Não é a última não, é a anterior. Isso. Olha só que interessante. Isso Ellen White falou numa conferência em 1894. Quando os homens sentem-se competentes em proferir julgamentos e condenar o Espírito Santo, eles trazem para si algo difícil de se combater. A cabeça sã torna-se fraca, assim como o discernimento que acaba julgando de forma injusta. O Espírito ainda chama,
mas eles não ouvem e nem prestam atenção ao chamado de Deus. Por quê? Porque estão cegos. O diabo cega. Se você for em 2 Coríntios 4,4, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que a glória de Deus não se resplandeça sobre eles. Agora vamos lá para o último capítulo. O último texto, Ezequiel. Quarenta e sete. Aqui Ezequiel tem uma visão de uma torrente de águas purificadoras. Nós vamos ler o verso 3, o verso 4 e o verso 5 só. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelo tornozelo. Verso 4: e mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Percebam que a água vai subindo, vai aumentando. E outra vez, no verso 4 ainda, mediu 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. A água estava no tornozelo, aí daqui a pouco foi para o joelho, e do joelho foi para os lombos. E o verso 5: e mediu mais 1000, e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram tão profundas que quase que não se deviam passar a nado. Não tinha como mais passar. Ou seja, já tinha sido tomado ali. Irmãos, aqui nós estamos lendo sobre uma torrente de águas purificadoras. Nós estamos à espera de uma grande torrente de águas purificadoras chamada chuva serôdia. Agora, a chuva serôdia nada mais é do que o derramamento do Espírito Santo. A pergunta que eu faço para a igreja nesta manhã é: em que nível está a sua experiência com o Espírito Santo? Ela está no tornozelo? Ela está no joelho? Ela tem subido para os lombos? Ou ela já chegou ao ponto de você ser tomado por toda a plenitude do Espírito? Qual é o nível de experiência que nós estamos tendo com o Espírito Santo, irmãos? Essa é a pergunta que não quer calar. Eu gostaria de te fazer um apelo nesta manhã, irmãos. Deus pede 3 coisas, apenas 3 coisas da nossa vida. E essas coisas, antes de nós falarmos, nós vamos ler o último verso, que está em Números capítulo 32. Números 32. Números 32, verso 23. Olha, esse texto, ele mexe comigo, irmãos. Eu confesso a vocês que ele me assusta um pouco. E se não fizerdes assim, eis que pecaste contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. O que Números está dizendo aqui? O que o autor está dizendo aqui? O que significa se não fizerdes assim? E se não vos arrependerdes? E se não confessardes o vosso pecado? E se não vos afastardes do vosso pecado? O teu pecado vai te achar lá na frente, vai acabar com você. Então Deus pede 3 coisas desta manhã desta igreja: arrependimento, confissão
e abandono do pecado. A minha esposa vai nesse momento cantar uma canção. Se você busca e quer sair daqui com Deus, cheio da plenitude do arrependimento dele, com os seus pecados confessados, com o seu nome registrado no livro da vida, e pedindo a Deus força a partir de hoje, pedindo o poder do Espírito Santo para abandonar, seja qual for o pecado que esteja perturbando a tua alma, você terá a oportunidade de vir aqui à frente. E a pergunta que eu faço é: você realmente quer ver Cristo voltar? Antes dela cantar, eu quero te dar o terceiro motivo por que Satanás ataca o Espírito Santo. Por favor, coloque a última citação e você vai entender por que é um ataque contra o Espírito Santo. Olha que coisa tremenda, irmãos. O príncipe da potestade do mal só pode ser mantido pelo poder de Deus na terceira pessoa da divindade, o Espírito Santo. O diabo só pode ser neutralizado pelo Espírito Santo. É por isso que ele fala: não estuda Espírito de profecia não, rapaz, sai disso. É por isso que ele fala: o Espírito Santo não é Deus, é uma força ativa, uma energia positiva. É por isso que ele fala: não vai para a igreja, não dá voz de Espírito não, você é muito novo, tem muito que aproveitar. Porque ele sabe que se o povo de Deus preparar o caminho para que a vinda do Espírito seja uma realidade, o poder dele será despedaçado, irmãos. Você tem oportunidade hoje, irmãos, de colaborar com o Espírito Santo para que o mal seja neutralizado na sua vida e na vida daqueles que rodeiam você. Eu faço um apelo a você nesta manhã, em nome de Jesus. O apelo é para aqueles que são corajosos, para aqueles que querem vir aqui à frente e falar assim, para Deus, não para mim, nem para ninguém aqui: Senhor, eu me arrependo disso, eu quero confessar isso, e eu quero abandonar isso em nome de Jesus. Queres mesmo ver Cristo voltar? Preste atenção nessa música, porque ela é uma pregação cantada. Amém. São teus afazeres que te esqueces de Jesus, desprezas o estudo e oração, ou estarias pronto e repleto de emoção, se tu hoje te encontrasses com Jesus. É real teu desejo de vê-lo voltar. Tu anseias por teu Salvador. São teus lábios louvor, é tua vida amor. Queres mesmo ver Cristo
Queres mesmo ver Cristo voltar? Irmãos, o Espírito Santo é o único que pode nos fazer, naquele dia, estar de pé diante de Jesus, se nós não passarmos pela morte. Ou se passarmos pela morte, que morramos em Cristo Jesus. Amém. Feche os teus olhos para falarmos com Deus. Santíssimo Deus e bom Pai, obrigado porque quando o Senhor ressuscita e sobe aos céus, e sabemos o trabalho que desenvolve no Santíssimo, o Senhor não nos deixa ao léu. O Senhor envia o Consolador, aquele que pode nos fazer vencer o pecado, aquele que pode neutralizar Satanás. Pai, que esta igreja seja uma igreja que esteja preparando o caminho para a descida do Espírito Santo. Amém. Abençoe a liderança, o pastor que está por chegar. Abençoe os irmãos dessa igreja. Que cada um faça um concerto, uma regeneração individual com o Senhor. Assim seja. O Senhor sabe o que cada um tem e o que cada um precisa melhorar. Nos ajude, Pai, porque nós carecemos, necessitamos da Tua graça e do Teu poder. Abençoe a igreja de Bento Ribeiro, em nome de Jesus. Amém. 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 Irmãos, que Deus abençoe vocês. Tenham uma ótima restante de sábado na presença do Salvador Jesus. Obrigado. Só botar. Hoje aqui, meu Jesus me tomou em seus braços e senti o calor do Espírito Santo. Vou em paz, pois o meu Deus ao meu lado vai ficar, e em breve sua face eu verei.